Então, essa é uma paciente, sexo feminino, de 4 anos, que o quadro clínico inicial dessa paciente foi uma dor no ombro e na região da escápula esquerda há 2 meses, e essa dor ela vinha piorando progressivamente. E essa paciente não apresentava nenhuma outra doença. Essa paciente ela foi encaminhada de outro estado, né, para o GRAAC, que já apresentava aí todos os exames, né, iniciais e uma hipótese diagnóstica prévia, né, antes de chegar no serviço, mas ainda não tinha feito a biópsia, né. Então aqui é o estudo radiográfico inicial da paciente. Então vamos pedir para algum colega da radiologia. Aí eu acho que dá um pouco de dúvida, talvez tenha um pouco de extensão aqui para as partes moles, pelo menos eu acho que tem um aumento aqui no perfil. Na radiografia de frente ali, a gente percebe que tem uma área mais lítica e uma segunda área ali, que parece que tem tem duas paredes comprometidas, vamos dizer, anterior e posterior, vamos chamar assim. Uhum. E ali também, né, tem uma... É uma lesão predominantemente osteolítica, né? Isso, acho que é uma lesão predominantemente osteolítica. E a princípio tem um pouco de esclerose adjacente. Faz uma moldura, né? Como se fosse uma moldura. Tá. É que, na verdade, eu acho que o húmero, só para resolver o húmero, nós vemos muito poucas radiografias de húmeros aos 4 anos de idade. Provavelmente ela é totalmente cartilaginosa, né? Então, acredito que seja normal esse húmero. Agora, de hipóteses diagnósticas por uma lesão como essa, assim, por grupos de doenças, você acha que isso pode ser um processo infeccioso? Pode. Não dá para descartar processo infeccioso. Entraria nos diagnósticos de lesões líticas, né? Pela idade, cisto ósseo poderia ser. Um cisto ósseo solitário ou aneurismático? Pela idade seria mais comum solitário, mas pode ser aneurismático também. Aneurismático acho que seria mais comum acima dos 10 anos, mas poderia ser também. Agora, o cisto ósseo solitário nessa região é comum? Não é comum. Não é comum, né? Então, talvez um cisto aneurismático, por ser mais insuflativo, não é uma hipótese... O que não bate muito é essa reação periosteal aqui, né? Acho que teria que saber se a paciente tem um quadro infeccioso ou não. Seria importante também. Provavelmente não, né? Não tem. O quadro não é... E a história é uma história meio que arrastada, tanto que vem encaminhado para o GRAAC já. Então, provavelmente um infeccioso agudo não é. Deve ser alguma coisa, se fosse, alguma coisa crônica. Bom, muito bem. Então, as hipóteses cisto aneurysmáticas. Você descartaria aos 4 anos de idade, por exemplo, um tumor de Ewing? Não está um aspecto com tanta agressividade assim. Poderia entrar entre os diferenciais, sim. Nessa idade, lesões ósseas, a gente pensa em 2 outras lesões que são metastáticas, que é a metástase de neuroblastoma e a metástase do tumor de Wilms. Você acha que alguma delas pode dar esse tipo de lesão? Pode, né? Mas não está um aspecto tão agressivo assim, né? Quanto a gente esperaria, né? Para esse nível de agressividade desses tumores. Aí outras coisas mais raras, né? Mas eu teria que ver se tinha alguma outra história que favorecesse um granuloma eosinofílico, alguma outra coisa mais rara, assim, também daria para... Granuloma eosinofílico também não é tão raro nessa idade. Você pode dar. Você tem até recém-nascidos com granulomas eosinofílicos, né? Então acho que também é uma hipótese boa o granuloma eosinofílico. Um fibroma não ossificante, nós já vimos em ossos longos fibromas não ossificantes importantes, e outros são, às vezes, vamos dizer assim, outras doenças fibrosas podem acontecer. Né? Seria mais comum aí no fêmur e tíbia, né? Mas também a gente não esperaria essa reação periosteal aqui que incomoda, né? No perfil aqui da... E hemangioendotelioma, a lesão de disappearing bone disease, poderia ser, por exemplo?
ela costuma ser mais lítica, pega mais ossos. Eu acho que tem que pensar entre lesões líticas nessa idade, mas não é o mais comum. Então, nós estamos caminhando aqui, Júlio, para uma hipótese de uma lesão agressiva local, mas sem malignidade. Aqui a gente tem um corte coronal T2. Aqui a gente tem, né, o corte coronal T2 na ressonância magnética. Aqui o axial T2, depois eu volto às imagens, só vou mostrar rapidamente. Sem o coronal, né, T2 FET. Aqui um sagital T1. E aqui o pós-contraste dessa lesão. Aí eu vou voltar na primeira imagem e aí a gente vai... Tá, nós não pensamos em nenhum momento aí numa lesão de partes moles comprometendo secundariamente o osso. Você acha que isso pode ser? Voltando aí, Fabiano? Ou você acha que isso é uma lesão eminentemente óssea? E essa lesão é bem expansiva, né? Nós até já pelo raio-x já tínhamos suspeitado disso, né? Mas é uma lesão bem expansiva. Ou um tumor mesmo de pequenas células, um Ewing, Pinette, alguma coisa desse gênero, com esse grande componente aqui que a gente está vendo posterior aqui, também tem anterior na escápula, já com líquido interarticular, essa extensão para partes moles e um edema reacional aqui adjacente. Eu pós-contraste. Então, bastante impregnação pelo meio de contraste aqui, né? Todas essas áreas se impregnam bastante, mostrando uma alta celularidade da lesão, aqui posterior também, e parece também ter comprometimento de cadeia linfonodal aqui, axilar. Então, pequenas células, um linfoma, tem que entrar nesse diagnóstico diferencial. Nós não falamos do linfoma, mas é uma hipótese boa para lesões líticas. É que, na verdade, o que atrapalhou o raciocínio para maior malignidade é aquela área de esclerose, né? Sim. A moldura da lesão. Mas eu acho que ela é realmente agressiva. Essa lesão é sólida. Sim, é sólida. E aí, acho que é isso que você falou. Parece só um pouco distinto o aspecto que me deixava transparecer pela radiografia em relação à ressonância. A radiografia eu pensei realmente que fosse algo mais benigno e indolente por conta da esclerose adjacente às áreas líticas. Tá. Jairo, o que você pensaria fazer num caso? Primeiro você tem uma hipótese para isso? Está caminhando mais para algum lado? Eu acho que foi o que o Fabiano falou, que grande parte que atrapalhou nosso raciocínio foi toda aquela área de esclerose, que a gente começou até a pensar em algo mais benigno mesmo. Mas eu acho que partiu agora para aí um linfoma, uma lesão de pequenas células como um Ewing, uma metástase mesmo. Então, assim, agora é fazer o estadiamento e partir para uma biópsia mesmo, para a gente conseguir o diagnóstico desse paciente. Estadiamento, você faria então uma biópsia? Você pediria aqui alguns exames antes? Bom, a ressonância a gente já tem, a radiografia a gente já tem. Pediria uma tomografia, né? Tórax. Tórax é importante aí, né? Embora a gente não... Tórax, pelve, abdômen, principalmente para a gente pensar um tumor de Wilms, alguma coisa desse tipo, procurar alguma lesão do meduloblastoma, mas depois disso partir para biópsia mesmo. Tá bom. Marcelo, alguma hipótese aí? Eu conheço esse caso aí e essa ressonância foi isso mesmo. Quando a gente viu a ressonância, assustou. A gente assustou. Perdeu um pouquinho o fio da meada. A gente vinha com uma certa tranquilidade, a hora que viu a ressonância ficou mais preocupado. Mas é isso, acho que aí a gente, frente a essa ressonância, a gente indicou uma biópsia, preocupado que pudesse ser alguma coisa mais agressiva do que a gente imaginava. O paciente fez essa cintilografia, onde só identificava a área lesada com uma intensa captação. Não tinha nenhuma outra lesão óssea, apesar, né, da característica principal da lesão ser lítica. Talvez, se tivesse outras lesões em algum outro estágio, talvez mais inicial, talvez não pegasse na cintil, mas não teve nenhuma alteração fora a região focal. Esse paciente fez uma tomo de tórax e de abdômen sem lesão. Sem lesões. E também, essa paciente fez um PET-CT, fazendo parte aí do estadiamento, em que tinha uma
intensa captação, né? Tinha um SUV de 7.4, não tinha nenhuma outra lesão, só essa lesão focal. Tinha aumento de captação, mas não tanto quanto, né, a lesão. Os gânglios tinham uma captação aumentada, mas não igual à da lesão primária, ali no gânglio, né, axilar do lado esquerdo. Marcos, quando você tem esse comprometimento de gânglio, isso pode mudar a sua cirurgia, né? Você biopsia o gânglio guiado por ultrassom, por exemplo? Porque você vai biopsiar o osso, uma coisa. O gânglio pode ser metastático ou inflamatório. Você biopsia o gânglio? Normalmente a gente não biopsia o gânglio, não. A gente faz a biópsia e organiza. Se for, no caso, ele acaba tendo uma evidência muito grande, esse comprometimento do gânglio, pode-se pensar em retirar o gânglio para fazer o estadiamento mais completo. Não seria bom fazer um estadiamento prévio, uma biópsia, por exemplo, de gânglio guiada por ultrassom? Sim. É fácil fazer uma biópsia de gânglio guiada por ultrassom? Neto, você prefere você responder, já que você faz os procedimentos? Sim, Dr. Reinaldo. Geralmente é bem tranquilo. O melhor método para gânglio é por ultrassom mesmo. E geralmente dá uma boa certeza de que a gente retirou o material do gânglio. Exceto se tiver muito profundo sobre a clavícula, alguma coisa assim. Mas normalmente é tranquilo fazer. Então, recentemente eu tive a oportunidade de participar de um caso com um sarcoma epitelioide, que ele é altamente produtor de gânglio, ele tem uma disseminação ganglionar, um sarcoma epitelioide de antebraço. E o estadiamento de um gânglio axilar, que a ressonância e o PET-CT mostravam que era um gânglio provavelmente inflamatório, nós biopsiamos o gânglio e era inflamatório mesmo. Realmente muda totalmente o tratamento, porque se você tem um gânglio comprometido, você é obrigado a fazer um esvaziamento ganglionar, no mínimo, ou usar uma abordagem sistêmica. Essas biópsias de gânglio com agulha fina, guiadas por ultrassom, você consegue bom diagnóstico? Porque você precisa ver se for inflamatório, se o gânglio tem a arquitetura mantida. Se for um processo neoplásico, você vai ter comprometimento neoplásico. É fácil ver isso com uma biópsia por agulha fina? O problema da biópsia por agulha fina é para os linfomas de baixo grau. Metástases, granulomas, geralmente a biópsia por agulha fina é bastante precisa, ter uma boa sensibilidade, uma boa especificidade para direcionar qual caminho seguir adiante. A grande dificuldade que peca muito nela é às vezes você querer extrair diagnósticos de linfomas de baixo grau numa biópsia por agulha fina. Aí a sensibilidade é muito baixa, se essa é a suspeita você tem que ir para citometria de fluxo, mais do que o anátomo patológico. Mas se a sua suspeita é metástase ou algum processo inflamatório, a agulha fina é o suficiente. Bom, então o PET-CT foi conclusivo para o quê nos gânglios? Então tem a menor captação, SUV menor, mas não consegui excluir um comprometimento semelhante à lesão. A gente tinha um SUV bem menor, o que poderia ser um encontro reacional também, porque ele era bem mais baixo do que da lesão. Então não foi tão conclusivo assim, que só mostrando, você vê que a lesão primária linfonodos tem algumas pequenas captações, mas muito menos do que a lesão primária. Ali no rim, acima é pelve renal, né? Não tem nenhuma alteração no rim ali. Porque tem os pontinhos, poderia ser uma das hipóteses que não tinha. Bom, foi feita a biópsia da lesão. Diagnóstico foi de estudo de células de gânglio. Bom, esse diagnóstico? O diagnóstico foi levantado nas todas as suspeitas radiológicas, pela imagem. Sabe, eu vou perguntar para o Arthur, para o pessoal da radiologia, não é tão comum um granuloma de células de Langerhans ser uma lesão tão insuflativa? Destrói o osso, vai destruindo o osso, mas sem insuflar tanto. Não era uma das primeiras hipóteses minhas, não. O que estava estranho é esse componente de partes moles extra-ósseo, né? Os casos que eu vi, não foram muitos, mas
habitualmente é uma doença que está mais confinada dentro do osso. Pode remodelar um pouquinho, pode alargar um pouco, se tiver uma evolução mais prolongada. Mas esse componente com essa ruptura de cortical e saindo para o osso desse aspecto lembra muito mais um linfoma do que osteocitose. Agora, o componente inflamatório realmente é uma coisa que você vê na osteocitose. Tem um componente inflamatório muito expressivo, né, de partes moles. Isso é uma coisa que a gente... Olha, eu ia assim ficar. É um diagnóstico, assim, o diagnóstico histológico, ele é uma surpresa frente ao exame radiográfico e à ressonância. Agora, o granuloma eosinófilo, o granuloma de células de Langerhans, ele traz confusão, se a biópsia não for uma biópsia representativa, ele traz confusão com várias outras lesões, né? Então, é um diagnóstico até relativamente difícil, né? Principalmente em biópsias pequenas, às vezes é difícil você ver, porque às vezes na osteocitose dessas células de Langerhans tem tanto eosinófilo, que às vezes se você não tiver um material suficiente, você não pega a célula diagnóstica. É quase igual o Rod. Tipo, a célula diagnóstica não necessariamente vai estar em grande quantidade, só que são essas células isoladas que permitem o diagnóstico, e não todo o background do que tem junto. Então isso é um dos pontos da osteocitose de células de Langerhans, né? Só lembrando que a osteocitose, segundo a última classificação de 2016, era considerada uma entidade neoplásica dentro das neoplasias osteocíticas, né? E daí um diferencial que sempre tem que fazer é as osteocitoses malignas, mas claro que com os marcadores imunohistoquímicos é relativamente fácil você separar a osteocitose de células de Langerhans dos sarcomas osteocíticos em geral, seja os de baixo grau ou os de alto grau. Isso aqui foi uma revisão nossa aqui da casa. Foi feito. Só se puder só acrescentar, professor, tive a oportunidade de acompanhar com o professor Xavier Stuck um caso que a gente levou até, acho que há 2 anos, essas reuniões radiológicas, desafio diagnóstico, o fato da radiografia manter a característica da lesão inicial, que é isso que é interessante. Então, era um caso de osteocitose de célula de Langerhans com acometimento multifocal, de lesões ósseas na coluna e na pelve também, na asa do ilíaco, e aí a gente ficou pensando numa outra expressão clínica da doença de célula de Langerhans, que tem várias, né, Letter-Sui, só que sistemicamente a criança estava sempre muito bem, apesar da ressonância ser muito feia. Então foi exatamente a mesma situação, também não achava que fosse esse caso uma osteocitose, mas a gente sabe que acontece e esse caso foi exatamente isso. Queria até perguntar para o Júlio se aconteceu isso também, porque todo o tempo havia uma dissociação entre o que a gente via na ressonância, as lesões em si pareciam sempre muito graves, era uma criança de 5 anos, uma menininha que estava sempre muito bem. Então era isso que chamava a atenção, e a radiografia era de uma doença, de uma lesão relativamente indolente. Então, o osso respondia como a doença que criou mesmo, e clinicamente, ela não estava mal, nunca esteve mal. E a ressonância, a gente olhava, não, isso aqui é linfoma, foi atrás, tal. Ela, inclusive, tratou com quimioterápico, nesse caso, por causa do acometimento multissistêmico e multifocal ósseo, mas ela sempre esteve muito bem. Eu não sei se o Júlio teve acesso à criança para saber disso. Até o Marcelo pode me corrigir, às vezes que ela foi atendida, eu estava no ambulatório junto com o Marcelo, ela referia dor, né, inicialmente, mas clinicamente ela estava bem, né, Marcelo? Ô Vinícius, e aí como é que... Você tem mais exames ou já vão para o tratamento? Aí eu tenho uma evolução... Isso. Então, como é que você trata uma osteocitose de células de Langerhans aí na escápula? Quais são as opções de tratamento? Uma das opções mais comuns e talvez a mais simples seria injetar corticoide na lesão. Injeção intralesional de corticoide. Empírica. Ou tem alguma dose? A metiprednisolona, eu não sei exatamente qual é a dose nesse momento. Empírica. Empírica. 1 frasco, 2 frascos, então seria 80, 160 miligramas, né? Se você for injetar, por exemplo, Depomedrol é 80 miligramas por 2 ml, né? Então, 2 frascos, uma lesão grande quanto essa, 3 frascos. Uma regressão
interessante da lesão geralmente. Só que com esse componente extra-ósseo, eu, sinceramente, eu não sei de que forma que ela vai reagir. Porque você, com 4 anos de idade, se você não fizer um tratamento, vamos dizer assim, medicamentoso, você vai ter lesão ali da escápula, com Você vai ter lesão certeza. da escápula. O cometimento tá grande do colo da glenoide ela pode eu deformar acho que a glenoide vai articulação ficar e meio que solta ali, né? Pode levar Outra alternativa, sem ser a injeção intratumoral. talvez uma quimioterapia que possa... Você já viu alguma? Não conheço. Marcelo? Doutora, fala aí, o que vocês estão usando? A doutora Eliana Caran, né, que cuida disso? Doutora Mônica, A doutora Mônica, então deixa eu ver se eu sei isso aí direitinho. Existem algumas possibilidades de se fazer corticoterapia sistêmica e o uso de um quimioterápico de baixa dose, né? Eu já vi utilizar metotrexate e já vi utilizar Velban também. Então, não sei o que vocês estão utilizando no momento. Mas quando é lesão única, geralmente faz a infiltração mesmo. Isso, mas uma lesão menor, né? Às vezes a gente tem uma lesãozinha na tíbia, uma lesão no ilíaco, uma lesão como essa aqui. Você proporia um tratamento sistêmico? Eu tenho que tratar porque ela tá com muita dor e ela é muito pequenininha. Aí acho que a gente ia discutir com vocês para ver se consegue, o que vocês acham da infiltração. Senão a gente ia tratar com quimiosistêmica. E qual é a quimiosistêmica? Aí tem vários protocolos de osteossitose porque não tem nada nessa. Diz um aí. Pode fazer MTX e tem a doutora Mônica a gente faz umas 6 semanas de indução. Acho que não tá usando MTX agora, ela. E aí depois vai trata um tempão, aí vai fazendo cada 15 dias químio e acho que é por 6 meses. Aí. Tá bom. Mas por que você dá corticoide? Corticoide Não, ou intratumoral ou sistêmico. Qual é a ação do corticoide numa célula eosinofílica? Acho que ele vai diminuir a inflamação. Diminui a inflamação, mas a inflamação é vascular, não é celular. Ai, não achei que era isso, doutor. Mas responde. Agora, por que você usa corticoide? Qual é a ação do corticoide na leucemia, numa célula linfóide, numa célula mieloide, numa célula eosinofílica? Um dos princípios, né, da osteossitose, no caso, que uma das coisas que às vezes mais é destrutiva, mais do que a própria célula de Langerhans, é o eosinófilo, né, o componente que está junto dele. Então, o corticoide teria também até um efeito quimiotáxico, né, de bloquear essa quimiotaxia. Então, você diminuiria esse componente que é muito exuberante na osteossitose, que é destrutivo. É a mesma coisa que se faz na leucemia. Você usa por essa ação que tem o corticoide quimiotáxico. Se você não consegue praticamente tratar uma leucemia, se você não usar uma alta dose de corticoide. Não é isso, né? Então é a mesma filosofia. Então o corticoide é importante. E por que você usaria um quimioterápico, qualquer um deles, se a célula é uma célula eosinófila que não tem uma alteração de DNA, teoricamente, é uma alteração inflamatória? É empírico também. O uso de qualquer quimioterápico é empírico no granuloma de células de Langerhans. Tá? Pode falar. Alguns trabalhos em relação a isso, Reinaldo, que o estiócito da célula da osteossitose, né, na verdade, ele faz a atração dos eosinófilos, né? Então, a ideia, né, do que eu vi da químio o corticoide vai ter um efeito principalmente no componente dos eosinófilos, mas o componente do estiócito, que vamos supor por mais que seja a menor quantidade, é a fonte do negócio, esse você vai ter o efeito do quimioterápico, né? Então do estiócito. Interessante. Então, isso aí. Então realmente pode fazer. Sempre tem que haver uma discussão entre o oncologista pediátrico e o ortopedista para ver o que é de mais benefício para o paciente. Né? Então, a ideia então Vinícius, foi fazer a injeção intratumoral. A gente tem feito lesão quando é granuloma eosinófilo, lesão isolada, assim, totalmente bem sistêmico ou visceral, a gente faz sempre infiltração. Se responde bem, a gente
sair com a infiltração. Se não responde, a gente discute. Isso. Se opera... Qual protocolo que você usa? Então, o protocolo de dose a gente não tem. Mas o protocolo é fazer uma primeira infiltração, se responde bem, eventualmente a gente faz uma segunda. Com qual intervalo? Também não tem um protocolo. Então a gente vê que a resposta demora aí de 6 a 12 semanas. Então a gente espera esses 6 a 12 semanas para ver se a lesão se resolve ou se ela melhora. Se não melhora, não teve nenhuma resposta, eventualmente a gente opera. Quando a lesão é isolada, a gente acha que é melhor operar do que fazer tratamento sistêmico, quando ela é única, o granuloma eosinófilo. Quando tem várias lesões, daí a gente conversa com a doutora Mônica e normalmente faz um tratamento sistêmico. Mas o granuloma eosinófilo, lesão isolada, a gente tem tratado como uma doença local e não faz tratamento sistêmico. O que você faria de cirurgia aqui nesse paciente? A gente não tem feito cirurgia porque responde à infiltração. Mas eu curetaria por enxerto caso não tivesse uma resposta. Você ia tirar um enxerto da fíbula, do ilíaco? Do ilíaco. Do ilíaco? Tá bom. Bom, e aí? Foi optado pelo tratamento por infiltração. Aqui mostrando à esquerda a imagem inicial, à direita o ósseo da infiltração. Então a gente já observa uma diminuição, né? Uma diminuição até que considerável do porção lítica, né, dessa lesão mais central. Aqui após 2 meses, aumento da esclerose, redução da parte lítica da lesão, sempre comparando com o raio-x inicial. Após 4 meses, praticamente, né, você já não consegue mal identificar. Aí foi uma infiltração só? Uma infiltração. E cada vez melhorando. E aqui, após 6 meses, foi a última consulta semana passada, praticamente totalmente assintomática, movimentação, paciente normal, e também ele trouxe uma cintilo, que é datada aí desse último mês, do 6º mês, sem alteração de captação nenhuma. 4 anos de idade. Eu acho assim que o limite aí. Quer contar. Mas assim, totalmente empírico. Porque eu uso, se usar uma dose, 2 doses, eu acho que é a sensação de preencher ali todos os locais com a cavidade, da cavidade. Né? Às vezes, a própria biópsia resolve a lesão. Você faz a biópsia, aí demora 3 semanas para sair do resultado. Quando ele volta com o mês de marcar a infecção, você já olha a lesão já está melhor. A própria